cidades. Apresentação Aldo Vilela. Conosco aqui na CBN, Luiz Carlos Matos, presídio Piquipim, Jaboatão, ex-vereador, ex-vice-prefeito. Robson Leite, que é vereador pelo Partido dos Trabalhadores, também aqui na CBN. A gente dá sequência às nossas entrevistas aqui de pré-candidaturas às principais cidades de Pernambuco. Jaboatão na pauta desde a semana passada, essa semana, a próxima semana também. Pelo Jornal do Comércio, já o nosso colaborador, Gilvan Oliveira, e aí vamos conversar com os nossos ilustres políticos, né, Gilvan? Vereador Robson, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Aldo. Boa tarde, Gilvan. Boa tarde todo o pessoal daqui da técnica, todos da CBN Recife. E é um prazer participar aqui desse debate, dessa discussão sobre as eleições no município de Jaboatão dos Guararapes. Doutor Matos, obrigado pela presença aqui nos estúdios. Eu que agradeço. Boa tarde, Aldo. Boa tarde, companheiro Robson Leite. Faltou. Gilvan Oliveira. Ouvintes da CBN, uma boa tarde para os meus prezados ouvintes de Jaboatão dos Guararapes. E eleitores, né? Eleitores. Por hora, ouvintes. Aldo. Eu queria registrar uma falha aqui, que eu dei boa tarde a todo mundo, como eu já tinha abraçado tanto o Luiz Carlos Matos aqui, É porque vocês... aí faltou É porque, boa tarde a ele. porque Mas vocês estão disputando a eleição, já É, estão com raiva já do está, outro, né? Claro que é isso. Já amizade antiga. Conheço a família. Mas olha, vamos entrar nesse processo. Gilvan, tudo bom, né, Gilvan? Olha, esquecendo de falar com o Gilvan também. Quer começar, Gilvan? Não, fica bom. Então, pronto. Ontem o prefeito Elias Gomes esteve aqui conosco. Eu recebi semana passada, eu não lembro bem o dia, mas Cleiton Collor esteve aqui. Quinta-feira foi João Fernando e na sexta foi Cleiton Collor. Então você está bem mais informado do que eu. Eu sou da CBN e assisto sobre tudo o seu programa. Obrigado. Aí o que é que acontece? É muito comum a gente perguntar, porque não conhece a estrutura política do município, né? Mas ontem eu perguntava para o prefeito Elias, por que é que todo mundo quer ser prefeito da cidade de Jaboatão dos Guararapes? E dizem que é uma cidade tão ruim de governar, complicada, o senhor disse que a cidade tem muitos problemas. Enfim, é desafio, eu vou começar por Robson, depois eu vou para Matos, tentar conduzir a prefeitura de Jaboatão? Primeiro que todo mundo tem um ditado que um cidadão, quando eu era criança ainda, lá no IPCEP, você me conhece, a minha família... o seu reduto, né? A minha família toda de lá, o camarada dizia, todo mundo quer ser rico, mas ninguém quer... todo mundo quer ser rico, mas ninguém quer enriquecer. Então Jaboatão é a mesma coisa, todo mundo diz que quer ser de Jaboatão, que quer ser candidato, mas muitas pessoas não estão preparadas para governar Jaboatão, não conhecem Jaboatão, as pessoas apenas acham que é assumir um cargo. E Jaboatão é muito mais do que um cargo. Jaboatão é um problema que precisa ser enfrentado não só com a boa vontade, mas com compromisso social, com compromisso político. E é isso que tem faltado durante tantos anos, né? O presidente Lula pegou o Brasil, tinha sido administrado, por exemplo, pelo Fernando Henrique, uma pessoa qualificada e tal, mas ele provou que mesmo Fernando Henrique fazendo alguma coisa, ele fez muito mais porque tinha muito mais compromisso. Esse é o discurso do PT também, Jaboatão? Com certeza. A cidade está boa, mas nós vamos fazer muito mais, é isso? Não, a cidade não está boa, não. Certo. A cidade está ruim. A cidade continua com muita dificuldade e se tivesse tudo bom, não precisava ser candidato. Certo. Tomás, diga aí. Veja, Jaboatão é um município com 257 quilômetros quadrados. É um município com 700 mil habitantes. É um município hoje com 401 mil eleitores. Muito grande, né? 700 mil habitantes. É um município que é o segundo município em arrecadação do estado de Pernambuco. É a 27ª cidade do país com relação à habitação, a habitantes. É a 9ª cidade do Nordeste brasileiro, ultrapassando inclusive a capital de Sergipe, Aracaju. Então, governar Jaboatão é um desafio, é um prazer enorme, principalmente para quem tem raízes, para quem tem a convivência e para quem tem o amor a Jaboatão. Eu acho que o senhor já deu uma estocada aí em Elias Gomes, não foi? Olha, eu não quero partir do princípio que ele não tenha raízes, mas eu tenho raízes. Né? O meu currículo de ex-vereador, ex-presidente da Câmara, ex-vice-prefeito, ex-secretário,
a minha convivência social e política com Jaboatão faz com que este desafio seja um objetivo não meu, mas um objetivo de um grupo que quer trazer para Jaboatão o jaboatonense, quer trazer para Jaboatão a retomada da autoconfiança, da autoestima de Jaboatão. Então, governar e ser, digamos assim, escolher esse caminho de governar Jaboatão é um caminho que qualquer político, principalmente que tenha raízes naquela cidade, ele tem esse desejo. Eu entendo. Gilvan, liga lá, amigo. Boa tarde. Boa tarde ao vereador, boa tarde ao ex-vereador Luiz Carlos. Eu vou fazer uma pergunta que também seria para os dois. Os dois são integrantes de partidos aliados que da base do governador Eduardo Campos. No entanto, ao que tudo indica, o PSB terá um candidato em Jaboatão, na pessoa do deputado João Fernando Coutinho. E pelo menos se há uma expectativa de que se una a base onde for possível. O governador já disse isso. Onde for possível, a gente vai unir a base. Onde não for, a gente vai trabalhar. Qual é o sentimento de vocês dois com relação à candidatura de João Fernando e com relação a essa unidade? Vocês se credenciam para ser candidatos da unidade ou candidatos de um grupo que pode ter várias candidaturas? Robson, depois do Tomates. Primeiro que a gente, quando foi candidato a vereador, a gente não tinha estrutura, não tinha nada, mas a gente saiu andando pelas ruas de Jaboatão e eu faço política há mais de 20 anos já em Jaboatão. Eu fui candidato antes 2 vezes, para depois vir ser o vereador mais votado do PT na última eleição, né? E eu já ouvi as pessoas falando, né, da necessidade do modo petista de governar, né, em Jaboatão, da aprovação do governo Lula em Jaboatão é coisa de cinema, e como vem também sendo aprovada o governo da Dilma em Jaboatão. Nós temos pesquisas internas que, além de nos colocar em situação muito boa, por exemplo, nós temos pesquisas de dezembro interna que nos colocam no patamar de 2 pontos percentuais tranquilas, e outras pesquisas mostram que o povo de Jaboatão, mais de 55% da população, não tem assim a sensação de que a cidade realmente melhorou. Na última pesquisa da Folha, o senhor apareceu com 4, não foi? Foi, e mas no Tomates com 2, não foi? Acho que foi isso, não foi? Pesquisa é uma coisa... varia muito, né? Isso eu não gosto muito de discutir pesquisa não deve se discutir. Mas como fica isso dentro da base? Aí o que acontece? Eu fui fazer o trabalho a princípio do Partido dos Trabalhadores, que era montar uma chapa competitiva de vereadores, né? E nós montamos uma chapa muito competitiva, né? Com a minha saída para o pleito e para disputar como candidato a prefeito, eu consegui montar uma chapa proporcional interessante. E que temos 2 vereadores hoje no PT. A intenção era ampliar essa base ou então manter. Com isso, nós andamos a cidade e fizemos o primeiro passo, que foi mostrar a ideia de ter um candidato do PT. Mas sem esquecer do nosso compromisso com o governador Eduardo Campos, né? E aí vem o João Fernando, que é um político jovem, mas também admirável, eu conheço, né? Meus irmãos conhecem. Só que eu estou com o Eduardo Campos, independente de eu estar no PT, eu sou candidato de Eduardo Campos de Jaboatão. Eduardo Campos também tem um candidato lá chamado Luiz Carlos Matos. Mas agora, não complica. Aí pronto, aí já vem a confusão na minha cabeça agora. Como é que fica? O governador vai botar a mão na cabeça de Robson, de Dr. Matos e de Cleiton. Deixa eu concluir aqui, olha. Eu digo que eu me sinto à vontade. O governador não tem obrigação nenhuma e eu não iria exigir nenhum tipo de obrigação com a candidatura minha do PT para andar comigo, tudo. Mas eu quero deixar bem claro que acompanho Eduardo Campos desde a primeira candidatura dele em Jaboatão. Eu me sinto à vontade, falo com ele, ele me chama pelo nome, do mesmo jeito que chama os outros candidatos, inclusive o candidato do partido dele, João Fernando. Então, eu me sinto à vontade. A ideia, a intenção do PT é que tivesse uma unidade maior, que realmente que todo mundo saia, porque é o bom. Quem sai com mais unido sai mais fortalecido. Com o PTB. Com o PTB. Nós conversamos com o Armando Monteiro e Luiz Carlos sabe disso. Eu estive no escritório do Dr. Armando Monteiro, conversamos diversas vezes com o Luiz Carlos Matos. Luiz Carlos Matos também conversou comigo. Conversamos política.
E nós somos animais políticos, nós precisamos conversar de política. Isso não impede que a gente vá fazendo o nosso trabalho paralelamente e vamos, assim, convencer e ser convencido das nossas candidaturas. E tem tempo, sabe? Pessoas falam muito que está muito em cima, não está muito em cima. A população de Jaboatão ainda não está pensando como os políticos de política. Mas olha, o que é que o senhor já consegue hoje dizer que o PT regimentou para esse processo eleitoral? O PT está com quem, Jaboatão? Quantos partidos já estão com o PT? Assim, o senhor está conversando, mas já tem certeza de partido ou não? A maioria dos partidos ou estão com o governo, é natural. Eu me lembro que João Paulo, em Recife, quando foi candidato, ele foi com 2 partidos. Ele começou a pré-campanha dele, e faltando 6 meses para a eleição, ele tinha 4% da intenção de voto. É verdade. Eu tenho, em qualquer pesquisa ruim, 4, 8, 10, depende do instituto que fizer a pesquisa. Então, o que acontece? Eu consegui, sem aquela estrutura partidária enorme, sem nenhum monstro Sem os 12 partidos da prefeitura, né? Consegui fazer com que o PT não passasse alijado do processo. O PT hoje tem uma pré-candidatura, o PT hoje é respeitado no município e as pessoas têm uma expectativa muito grande sobre a nossa candidatura. Agora, eu sou uma pessoa pobre, que todos sabem, não sou de uma estrutura monstruosa, preciso que a Executiva Nacional resolva a questão de Recife, porque não entrou ainda Jaboatão no calendário. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor produtor Matos responder. Se o senhor tiver a mesma estrutura que André Campos teve na eleição passada, o senhor acha que é imbatível? Se eu tiver a estrutura que ele teve, e o momento é outro, porque na época André Campos disputou com uma famosa mosca branca, né? O camarada não era... Você hoje, o próprio prefeito reconhece que o maior adversário dele é ele mesmo, porque ele prometeu alguma coisa e algumas coisas ele cumpriu e muitas coisas ele não cumpriu. Então ele vai ter uma dificuldade de passar para o povo que agora vai cumprir. Tá, então eu com 200 mil votos aí, com certeza eu teria. Mas aí com a estrutura que deram, André, se derem essa com senhor... a metade da estrutura que ele teve, eu teria mais de 200 mil votos. Diga, doutor Matos. Doutor Luiz Carlos, e aí, como é que fica essa situação? Eu vejo com a maior simplicidade do mundo. Primeiro, o PTB entende que quem ganha eleição é governo, quem perde é oposição. Desde o primeiro momento, em 1908, né? Foi 2008, que o PTB apoiou o PSB e apoiou o PT e nós perdemos, nós entendemos que todos nós deveríamos ficar num bloco de oposição. Nós e mais 13 partidos que apoiaram André. Então o PTB, desde aquele momento, assumiu uma posição oposição ao governo atual. Por quê? Porque nós fazemos parte de um bloco de partidos políticos que são aliados ao governador Eduardo Campos. Nós fizemos campanha para Eduardo e para Dilma. Então nós somos um bloco político diferente do bloco do atual gestor, né? Que o PSDB, o DEM, o PMDB, o PPS. Muito claro. O senhor não sente uma aproximação assim, não tem um carinho não do PSDB com o PSB do governador? Não, mas espera aí, deixa eu falar, eu vou falar pelo PSDB. Tá. Então veja, o nosso partido até hoje nunca, em momento algum, titubeou na questão de ser oposição ao governo. Somos oposição. Alguns em Jaboatão. Não, meu limite aqui é Jaboatão. Alguns não resistiram o relacionamento de poder e se bandearam para... Mas eu queria só... Agora, veja bem, nós do PTB estamos com um propósito, com um projeto político de defender nosso partido em Jaboatão como uma alternativa. E você me perguntou o seguinte: como é que eu vi a candidatura do PSB? Eu já disse isso em jornal, em outras emissoras, que foi um fato político mais importante que nós tivemos no ano passado. Porque definiu de uma vez por todas que o governador, que o Elias Gomes, não tinha o apoio do governador. Então ficou muito claro. E eu faço votos, desejo sucesso na campanha de Robson, de
o pastor Cleito Collins, o João Fernando, todos, eu acho que cada um tem seu espaço, cada um tem sua maneira, cada um tem sua história, cada um tem sua estratégia, e o objetivo de todos é levar esta eleição para um segundo turno. E eu não tenho a menor dúvida que neste primeiro turno, todos nós haveremos de estar unidos, cada um fazendo o seu papel para derrotar o atual governo. No segundo turno, eu também não tenho a menor dúvida de uma composição dessas forças para que aquele que for para o segundo turno ganharmos as eleições com todos os companheiros à frente. Diga, Gilvan. Mas existe uma possibilidade, hoje, de oposição ao atual prefeito, nós temos João Fernando Coutinho, Luiz Carlos Matos, Robson Leite, pastor Cleiton Collins e Rodovalho, e se eu posso perder, eu peço desculpa, mas posso perder algum nome por aí. Esse fracionamento todo, em vez de ajudar, não pode atrapalhar, não? Pergunta para os dois. Não, de jeito nenhum, muito pelo contrário. Isso não constrangeria, por exemplo, o governador que vai precisar? Muito pelo contrário. Todos fazem parte da base do governador. Aliás, o PTB não é somente fazer parte da base. Ele é governo mesmo. A Secretaria de Trabalho, que desenvolve uma excelente ação visando a capacitação dos pernambucanos, é dirigida por um colega nosso, um companheiro nosso de partido, o professor Antônio Carlos Maranhão, e a capacitação se torna até, modesta parte, uma marca do senador Armando Monteiro, a preocupação que ele tem tido. Então, se o PTB tem essa faceta, se o PT tem sua história lá em Jaboatão, se o PSB tem também sua participação efetiva na política do município, que inclusive já indicou até o vice-prefeito na eleição passada, o que eu vejo e que nós vemos do PTB, quanto mais fortes essas candidaturas se constituírem, será muito melhor para o processo. Diga, vereador Robson. Eu queria fazer também um comentário nessa questão da participação no governo do Estado. O PT, ele teve uma participação decisiva no primeiro governo de Eduardo Campos e tem sido também muito decisivo no segundo governo. Porque hoje... tem um braço em cada lado, né? Porque o senador Armando Monteiro e Humberto Costa foi... Hoje nós temos hoje no PT e o PSB, você pode lembrar antes disso, o próprio governador Eduardo Campos, ele começou como ministro das Ciências e Tecnologia, né, de Lula, né, veio para a disputa aqui, resolveu-se que era para dividir, porque se a gente não tivesse dividido aqui e o PSB e o PT lançassem candidaturas, a gente talvez hoje não tivesse com Eduardo Campos no poder. Para você ver que o que eu discordo dessa tese de que a pluralidade de candidaturas dificultaria a oposição. Pelo contrário, é fato que o André Campos ele foi pego com uma dificuldade muito grande, porque ele disputou contra um adversário que não tinha nada de ponto contra ele em Jaboatão. Mas olha, desculpa, Robson, há quem diga aí nos bastidores que André Campos subestimou a campanha. Não foi isso. Tem quem diga isso. Não, mas isso rodou, né? Geralmente quem diz é quem não conhece Jaboatão. A verdade. Mas você concorda que o PT nunca teve tanto voto em Jaboatão quanto teve quando André Campos foi candidato. Teve 93 mil votos. Mas e o que foi que aconteceu? O que aconteceu, gente, é que a visão que o povo tinha... Que você não quer que aconteça de novo. O sentimento que o povo tinha era que Elias era mais conhecido como administrador. E André Campos, embora fosse conhecido, não era conhecido como administrador. E nós passávamos, naquele momento, por uma desordem administrativa e que, naquele momento, uma parcela da população entendeu, pelo marketing, aí tem a questão de marketing profissionais envolvidos, que naquele momento Elias era indicado para ser o administrador. Além das promessas faraônicas que ele fez. Foram algumas promessas, hoje a gente questiona, ele teve habilidade e teve estratégia política, tipo prometer fazer 1000 ruas e hoje defende 300, né? Essas questões que eu não estou hoje muito mais para polêmica. Eu acho que eu estou para apresentar
projetos, sabe? Porque o povo de Jaboatão já mas sabe... Mas não dá para apresentar proposta sem fazer comparação com a atual, as comparações, né, que vereador? a gente faz comparações com o que a gente tem. Por exemplo, quando eu disse que o PT tem uma participação importante, eu falo de Humberto Costa. Quando era secretário das cidades, ele levou para Jaboatão o que tem hoje de habitacionais dentro de Jaboatão, foi trazido pelo o hoje senador Humberto Costa e o governador Eduardo Campos, mas o senador ia lá capitanear os recursos lá. Então, peraí, quando o senhor fala isso, o senhor quer dizer que o prefeito Elias Gomes está pegando carona no governador e na administração federal, é? Não, ele pegou Também, e todo claro, mundo sabe todo mundo disso, sabe. mas ele não é bobo. Eu acho que a gente não pode subestimar Elias Gomes. Eu acho que, em primeiro lugar, eu não queria deixar aqui bem claro, eu não tenho problema nenhum com Elias Gomes. Eu tenho um encontro em eventos e falo e converso e não tenho nenhum problema contra a pessoa de Elias Gomes. A quem está discutindo propostas políticas. O que eu digo aqui é que o PT em Jaboatão, ele tem definitivamente uma condição real de tirar Jaboatão do falta de desenvolvimento que vem acontecendo. Jaboatão hoje não desenvolve de forma equitativa, né? Com o município, com os estados, com o estado de Pernambuco. Nós estamos desenvolvendo de forma lenta, certo? Por falta de alguns, inclusive, entendimentos políticos. Mas é afinidade, do falta de prefeito com o governador? Não, o governador tem ajudado muito, o governador tem trabalhado pelo município de Jaboatão. O problema é que Humberto Costa levou todo o habitacional do Cajueiro Seco para lá e Danilo Cabral, com muita competência, entregou agora e eu estive lá. Nós trouxemos também, através do projeto inicial de Humberto Costa, a Academia da Cidade, que os recursos foram trazidos do governo federal e está lá em Barra de Jangada. Nós temos 3 UPAs em Jaboatão e essas 3 UPAs, os terrenos, ao contrário, por exemplo, a de Barra de Jangada, o terreno não é cedido pela prefeitura, é do condomínio. Então, tem várias coisas que eu queria também deixar meu amigo Luiz Carlos falar, para poder não ser, né, pode falar, dividir claro. no meio, porque... Não, veja, continuando com a pergunta, na verdade, é se essas múltiplas candidaturas... O vereador Robson Leite citou 2006, mas eu queria fazer uma ressalva. Ali eram 2 candidaturas. Lá em Jaboatão tem meia dúzia ou mais. É isso que eu queria fazer a diferença. Mas, Carlos, só me permita um segundinho só para fechar essa questão. O erro que se diz, um dos erros importantes, foi a retirada da candidatura de Cleito Collins naquele momento, certo? Porque tirou um candidato que tinha um segmento religioso ali. Deixa eu fazer. Ali se questiona muito essa isso. retirada, eu não sei, Gilvan estava aqui com o Cleiton Collins. Não, foi Ciro. O Cleito disse que, veja, o pastor Cleito, o deputado, disse que naquele momento retirou a pedido do governador. Apoiar André. Tire que eu vou. Aí vem aquela questão, que na próxima você é o homem do palácio. Vê que negócio. E agora? Mas olha, pessoal, essa questão de múltiplas candidaturas eu acho que é fundamental. Cada eleição, e vocês sabem mais do que eu, vocês que militam e vivem o dia a dia de política, cada eleição tem uma história diferente. Vamos e venhamos, o vereador, o deputado André Campos, naquela ocasião, teve uma senhora estrutura partidária, não tem a menor dúvida, não é? Estava disputando com um prefeito, não é? Em que nas pesquisas estava caindo sempre por questões administrativas. O senhor fala de Nilton Carneiro. De Nilton Carneiro. Né? E houve, na verdade, também uma acomodação do já ganhou. Isso aí aconteceu. Isso aí ninguém pode discutir isso. Né? Hoje nós temos candidatos mais aguerridos, está aqui o Robson Leite, que é um estilo diferente do companheiro André Campos, mas na base, andando nas comunidades, ouvindo a população, fazendo um papel que o PT sempre fez em Jaboatão. Eu tenho a minha experiência, como eu já falei, tenho minha história em Jaboatão, eu tenho minha experiência como secretário, como vereador, como técnico, como ex-diretor-geral da Assembleia Legislativa, técnico que se dedicou muitas e muitas vezes a projetos de urbanização de comunidades carentes. Então, nós temos o pastor Cleiton Collins, que abrange um setor que avança no setor evangélico. E tem a candidatura do Fernando Coutinho, que é, eu não diria o candidato do governador, é o candidato do PT.
PSB, claro. Então, essas forças no primeiro turno, elas são fundamentais. Agora, doutor Márcio, me permite uma coisa. Pelo entendimento que o senhor tem com o PTB está querendo marcar terreno e marcar presença muito forte no Estado. Já são anunciadas aí pelo próprio senador, 80 cidades já. Exato. O PTB vai investir pesado. Inclusive, o PTB e o PT não estão sintonizados no Recife. Pois é, um exemplo é esse. Mas, Jaboatão. Eu não acredito nisso. Sim, aqui em mas Recife. vamos lá. Vamos lá para o... Mas vamos para a pergunta. A determinação do senador Armando Monteiro, presidente da legenda aqui no Estado, é de um investimento pesado na sua campanha em Jaboatão? Primeiro, eu não sou candidato de mim mesmo. Eu faço parte de um projeto do partido. Eu vejo Jaboatão amanhã sendo governado pelo PTB, um apoio efetivo do senador Armando Monteiro, o apoio efetivo do governador Eduardo Campos. Para que isso ocorra, o partido analisou a situação do município, analisou a minha história, a minha experiência, a minha dedicação ao município e, graças a Deus, eu fui escolhido como sendo um instrumento político desse processo. O investimento maciço, você imagina que você esteja me perguntando... Não, eu digo de estrutura, claro que de sim. Trabalho. Nós hoje já estamos... De apostar na candidatura, não está colocando por colocar. Sim, não. E eu não me passaria para isso. Eu quero deixar um testemunho aqui, que eu conversei com o senador Armando Monteiro, e ele me deixou bem claro que a questão do Luiz Carlos Matos era ipsi facto, quer dizer, não tem... O senador me acompanhou numa visita ao Mercado das Mangueiras em Prazeres, onde foi questionado por algumas repórteres que estavam lá, e ele foi firme em dizer que o candidato do PTB é Luiz Carlos Matos. Perguntaram até o seguinte, mas pode ter alguma composição com algum outro partido? Ele disse, claro que pode, desde que o outro partido indique a vice. Deixa eu pedir permissão a vocês, vereador Robson, doutor Luiz Carlos Matos, a gente vai para um rápido intervalo, Gilvan, vamos para a formação de rede, uma aguinha para os senhores, um cafezinho, um chazinho, a gente volta já já. CBN Total. Vai instalar o... CBN Total. O seu programa de notícia e variedades. Apresentação Aldo Vilela. Robson Leite, vereador eleito pelo PT de Jaboatão, que disse aqui que se tiver 50% da estrutura que teve André Campos, ele é governador. Não, estou brincando. Prefeito. E o ex-vereador, ex-vice-prefeito, doutor Luiz Carlos Matos, que pertence aos quadros do PTB, conosco aqui na CBN. Diga, Gilvan. Eu vou fazer uma pergunta para o vereador Robson Leite. Faça. Já que ele falou aí de estrutura. Vereador, eu já acompanhei um pouco mais de perto a direção estadual do PT e recentemente eles fizeram vários movimentos de transferência, inclusive de domicílio eleitoral de figuras importantes do partido para disputar prefeituras importantes. Com relação a Jaboatão, a gente não vê uma declaração enfática nem do presidente Pedro Eugênio, ou mesmo lideranças como o senador Humberto Costa, com relação à sua candidatura. Pelo contrário, eu já ouvi do presidente Pedro Eugênio uma manifestação a respeito de uma eventual candidatura de André Campos a prefeito de Jaboatão, que o próprio André já se descartou do processo, ele diz que vai cuidar da Secretaria de Turismo do Recife. O que está faltando para o PT dar esse aporte, esse apoio? Como no bloco anterior, o ex-vereador Luiz Carlos, ele falou que o senador Armando Monteiro foi enfático na questão da pré-candidatura dele. E no PT não está havendo isso. O que é que está faltando? De um lado tem o PTB já extremamente garantido, né? Exato. O que é que está faltando no PT para referendar essa sua pré-candidatura? Ou o PT ainda não está sentindo que o eleitorado não está respondendo ainda para uma pretensão do petista? Não, eu entendo a sua indagação, mas na verdade as pessoas, infelizmente, eu vinha falando aqui no início em off, que nós temos hoje blogs em Jaboatão, né, que socorrem nós candidatos, pré-candidatos, vereadores, que fazemos política, lideranças comunitárias, que divulgam mais. A imprensa pernambucana ela está toda aqui em Recife, centrada até por questão de estrutural mesmo, às vezes não dá para vocês se locomoverem
para Jaboatão com tanta frequência. E por isso vocês perdem muito o foco das coisas que acontecem. Por exemplo, a imprensa não acompanhou a visita do senador Armando Monteiro com o Luiz Carlos Matos lá em Jaboatão. Não acompanhou tão grande. Não deu, não acompanhou. Sim, peraí. Deu, eu me lembro que deu, mas não deu a atenção. Veja onde é que eu quero chegar, Luiz Carlos. Humberto Costa foi para evento lá em Jaboatão, fez um evento grande conosco na Câmara de Vereadores, um evento muito, talvez um dos maiores que tiveram dentro de Jaboatão, de um pré-candidato a prefeito, junto com o presidente Pedro Eugênio. Agora vocês precisam entender o lado de Pedro Eugênio e de Humberto Costa. Eu não posso pegar a nossa liderança do partido e botar na parede, não. O senador Humberto Costa, ele tinha como prioridade, e nós temos que entender isso, como o André Campos era prioridade. E cabia a André Campos decidir se ia ser candidato ou não. Porque ele, até fechar as urnas das próximas eleições agora, do dia 7 de outubro, o PT tem 93 mil votos. E tem que ser respeitado em Jaboatão. Mas vamos para o nome, desculpa interrompê-lo. Mas é até difícil perguntar para o senhor, mas não sendo o seu nome colocado, qual é o outro nome apresentado pelo PT? Não, hoje. Não tem não. Aquele período que ele falou foi que a declaração que o Mas hoje o PT em Jaboatão só tem Robson Leite? Só tem o nosso nome, não tem nenhum problema. Nós temos uma reunião. Tal qual o PT Só tem o nosso nome. O que ocorreu é que o próprio deputado Pedro Eugênio, que é o meu presidente, e o senador Humberto Costa, tinham algumas dificuldades no início de passar por cima, antes de uma declaração pessoal, porque o próprio deputado Pedro Eugênio dizia, André Campos ainda não declarou, mas você pode, como o regimento do PT permite, ter duas pré-candidaturas. Então eu me coloquei como pré-candidato, inclusive até para forçar que André Campos fosse o candidato do partido, porque ia ser o meu candidato. Dei entrevista aqui mesmo na TV Jornal, na Rádio Jornal, dizendo que se André Campos fosse candidato, eu retiraria meu nome. Até por questão de hierarquia. Ele teve a maior votação. Eu queria deixar bem claro uma coisa, aproveitando para não perder o fio da meada, que quando eu disse que se eu tivesse a metade da estrutura dele, eu seria eleito de Jaboatão, porque a situação hoje é outra. Sim. Eu não sou melhor candidato do que André Campos, não sou melhor do que ele, não sou... Eu quero deixar bem claro, me dou muito bem com o deputado André Campos, me dou muito bem com toda a equipe do PT. O caso é que a situação hoje é outra. A situação hoje é outra. E o senador Humberto Costa, ao contrário do que possa ele não ter ainda se posicionado de forma mais enfática aqui na questão nossa em Jaboatão, o quê? Ele tem hoje uma prioridade que é tratar da situação de Recife. Minha gente, agora que a gente está começando a criar uma situação em Recife decisiva, né? Então, o Jaboatão não entrou definitivamente na pauta. Quer dizer, você vê municípios como o meu irmão lá em Paulista, Sérgio Leite, vem liderando, folgado, todas as pesquisas, e mesmo assim não tem ainda aquela atenção que era para ter o problema do PT hoje é o Recife. Quando resolver, porque nós temos uma questão, olha, eu, como o senador Humberto Costa disse aqui, gosto de todo mundo do PT, mas eu gosto mais do PT. Então, se tiver entre a minha candidatura e a candidatura de João da Costa, eu prefiro que resolva primeiro a de João da Costa ou de quem fosse o prefeito de Recife, né? Então, primeiro, por quê? Porque nós estamos aí no PT, é o nosso modelo aqui no Estado. Nós temos que manter a Prefeitura de Recife. E mantendo a Prefeitura de Recife, aí sim, nós vamos expandir para todo o Estado de Pernambuco. Deixa eu perguntar para o Luiz Carlos Matos, vamos entrar um pouquinho nessa questão de gestão. Que tantos problemas apontados por vocês ao atual prefeito existem que credenciam uma candidatura ou as candidaturas de vocês? O que é que de tão ruim o prefeito vem fazendo que talvez o atrapalhe no processo de reeleição? Aldo, a primeira coisa é a seguinte. É inegável que foi um fato não esperado a vitória de Elias no primeiro turno. Então vamos analisar por quê. Aqui, além das questões políticas da ocasião, ele fez algumas promessas que precisam ser analisadas com calma, sem paixão, e vou citar algumas delas, algumas das inúmeras promessas feitas pelo atual gestor. No ano passado, num programa de televisão, numa entrevista dada por ele, dizia que em fevereiro de 2011, ele iria iniciar as obras
contra o avanço do mar. E dizendo que entre agosto e setembro de 2011 as obras estariam concluídas. Nós estamos praticamente em março de 2012 e o projeto de engenharia não foi aprovado ainda na CPRH. No dia 17 de maio do ano passado, e quando eu digo 17 de maio, você vai dizer, por que você está gravando até data? Porque 17 de maio, meu aniversário. Parabéns. Pois é, vá guardando logo essa data para me dar um presente. Estou lhe dando uma hora aqui. 17 de maio do ano passado, houve uma audiência pública na Câmara, em que nós estávamos discutindo o projeto da Lagoa, que eu soube que ele ficou revoltado com o deputado. Inclusive convocada por mim a audiência pública. Foi exatamente convocado. E a representantes da Secretaria da Cidade foram à Câmara fazer uma explanação sobre esse projeto. Então é um projeto conhecido há muitos anos. Disse que ia comprar uma draga. Mas, exatamente. E aí ele disse o seguinte, que ele ia, em julho daquele ano, iria começar a dragar a lagoa, mesmo que fosse necessário comprar uma draga. Isso nunca aconteceu. Está gravado no programa dele, de campanha, a construção de 3 maternidades. 3, uma em cada distrito. Nenhuma foi construída. Para você ter ideia, existem apenas 20 leitos de uma maternidade do Estado, situada lá em Prazeres, para atender a população de Jaboatão, município com 700 mil habitantes. Então Jaboatão não tem maternidade mantida pelo município? Não tem, não existe. Então o Nascimento é patrocinado pelo Estado. Vitória tem 5 maternidades, Jaboatão. Para você ter ideia é o seguinte, as mães hoje ninguém nasce em Jaboatão, praticamente. E ainda tem 700 mil, imagine se... Então veja, e vou mais além. Um terreno que existia maternidade, que ele se comprometeu a construí-la, Rita Barrada, ele está querendo vender esse terreno. No dia 8 de março próximo, o PT está convidado, todos estão convidados para um ato público do PTB, que nós vamos levar as mulheres PTBistas às ruas para protestar no Dia Internacional da Mulher. Ele prometeu construir um hospital geral do município, que não saiu do papel. O pior de tudo é que ele teve a ousadia de ir para um programa e gravar dizendo que uma das coisas mais absurdas de Jaboatão era o esgoto sanitário. E ele ia levar para 40%, ia sair de 3% para 40% a área saneada do município. Sabe quantos metros foram saneados? 0. Eu vou às periferias, o Robson vai, quem quiser ir, vai testemunhar esgoto a céu aberto, água de fossa correndo pelo meio da rua, e ele dizia que isso era tudo erro de gestões passadas. Ele não tinha autoridade nenhuma de prometer uma coisa que não era competência dele, porque isso é competência da Compesa, e a Compesa está agora finalizando uma parceria público-privada entre Compesa e empresa privada para, em 12 anos, resolver 90% do saneamento, do esgotamento sanitário de Jaboatão. Ele ontem, inclusive, disse que quem não entende, quem ouviu, está pensando que esta parceria público-privada é com o governo municipal de Jaboatão. Não é verdade. Ele disse ontem, eu resolvi com a Compesa um projeto de 780 milhões para investir em Jaboatão no esgoto. Não é verdade, isso é um projeto do Estado de Pernambuco. Há 2 anos eu estive na Compesa, naquela ocasião o presidente era João Bosco, que hoje é presidente da Chesf, e ele me explicou, fez uma explanação das intenções do governo do Estado com relação a saneamento na região metropolitana do Recife. Essa questão de ruas eu não gosto nem mais de tocar, até porque eu acho a maior coisa mais ridícula do mundo é você botar num plano de governo, eu vou pavimentar 1000 ruas. Você pode pavimentar 1000 ruelas e dizer que são 1000 ruas. Mas, já que ele prometeu, vá nas periferias para ver o que ele fez. 1/3 do prometido é que está sendo executado, com todo respeito às áreas nobres,
mas os investimentos estão sendo feitos nas áreas nobres do município. Moradia, vá lá em Barra de Jangada. Vá lá em Barra de Jangada para você ver um conjunto habitacional com cerca de 300 apartamentos que até o ano passado tinha uma placa enorme da prefeitura, como se fosse obra da prefeitura. A obra está abandonada, sendo degradada. Eu tenho fotografias dessa obra, e a única coisa para que o prefeito saísse dessa saia justa, ele retirou a placa com o nome da prefeitura. Mas a obra não é da prefeitura. É da prefeitura. Mas é obra de recuperação? Não, construção nova. Construção nova. Não construiu o sinal. Não. E outra coisa, quase foi hoje, o Robson tocou no assunto que eu acho fundamental. O desenvolvimento econômico do Estado é uma coisa que é hoje notícia no país todo. Jaboatão está junto, colado de Recife, e a 25, 30 quilômetros do maior centro de investimento do Nordeste, que é a Suape. Eu quero saber qual foi o investimento que trouxe para Jaboatão, quer dizer, a consequência econômica que trouxe Suape, a não ser o aumento, a valorização dos imóveis, em termos de aluguel, em termos de venda, e, consequentemente, um aumento absurdo do IPTU de Jaboatão. Pessoas humildes que moram hoje nas áreas carentes, que pagavam 200, 300 reais, hoje, por conta de uma valorização, entre aspas, do seu imóvel por conta do Suape, estão pagando 1.300, 1.500 reais. Então, mas veja, são 98 mil. Mas nesse caso é o que o senhor está dizendo. Então a prefeitura deliberadamente aumentou o IPTU de moradores, Sim, baseado nessa possível especulação? E aumentou o valor da carta, digamos assim, que é o termo técnico, em função de quê? Em função de valorização da especulação Então passou a imobiliária. arrecadar mais em cima dos pobres. Claro, comparativamente, o apartamento à beira-mar paga muito menos IPTU do que um cidadão lá da Olha, eu queria aproveitar para deixar bem claro que quase tudo que Luiz Carlos Matos falou aí foi motivo de debate na Câmara de Vereadores. Acho que praticamente tudo. Porque eu não sou melhor vereador do que ninguém, mas convoquei lá, sou um dos recordistas de projetos de lei e de audiências públicas propositivas para a cidade de Jaboatão. Isso que a pergunta que o Gilvan tinha feito é o que qualifica e o que é que o prefeito tem feito de tão ruim para que você seja qualificado como candidato. O que qualifica as pessoas no município é o serviço prestado. Na verdade, você tem serviço prestado pela comunidade, como você tem a oportunidade de ser vereador, liderança, você tem algum serviço prestado e é reconhecido pelas pessoas. Mas eu não esperei apenas o mandato transcorrer. Eu tive um cuidado de criar um blog na cidade, que é o blog do Robson Leite. Esse blog, ele, desde o primeiro dia de mandato até hoje, ele vem postando, inclusive essa entrevista que está aqui, vai estar o áudio e as fotos que nós estamos tirando aqui, para divulgar todos os projetos que nós apresentamos na Câmara. Dentre eles, as audiências públicas também estão inclusas lá como prioridade. Por exemplo, tem uma afinidade de vocês da Câmara com o prefeito hoje? Existe afinidade ou não? Nós temos que entender que o vereador chega tão meramente administrativos. Então, independente do camarada ser situação ou oposição, ele acaba votando porque desmembramento de uma secretaria para outra, essas coisas são projetos polêmicos. Mas quando tem a questão do lixão de Muribeca, que Gilvan acompanhou muito bem no início da gestão, onde foi feito um voto de repúdio contra o prefeito de Recife, eu fui o vereador que fiquei contra. Naquela época, e você acompanhou muito bem, eu fiquei contra e fui muito firme, não assinei nenhum voto de repúdio e disse que o prefeito de Recife tinha herdado de tantas outras prefeituras aquela questão do lixão, que continua lixão da Muribeca ainda. Continua lixão, não tem aterro sanitário. É lixão, o Ministério Público já foi notificado por mim, já foi acionado por mim, não resolveu. Como não resolveu ainda, e eu tenho uma certa mágoa, porque, por exemplo, eu criei, Gilvan, em Jaboatão, todos esses projetos que estão hoje nos jornais falando dos bancos, da questão da segurança nos bancos. Em Jaboatão Centro, na agência da Caixa Econômica, no primeiro mês de mandato nosso,
morreu assassinado um aposentado. Naquela agência lá, um malote foi tentado ser tirado e matou. Eu criei um projeto para defender as pessoas que estão dentro da agência bancária, proibindo a circulação dos malotes dentro da agência bancária na hora do atendimento, que tem um local específico, que isso era uma coisa desde antigo, uma lei antiga que não é cumprida. Eu trouxe isso para Jaboatão, foi motivo de discussão na Assembleia Legislativa, hoje é lei em São Paulo, mas em Jaboatão a lei não é cumprida. A FEBRABAN elogiou, já mandou vários elogios para a gente, mas a lei não é cumprida, e várias outras leis, como as divisões de biombo, para que o cara que está no atendimento não veja quem está sendo atendido. Tantos projetos que a gente criou, fizemos audiência pública da questão da lagoa, e lá nós propomos e mostramos com vídeos, imagens e condições, inclusive, de criar uma saída para a mobilidade urbana de Jaboatão pela lagoa. Agora, vereador, permita-me interromper. E aí a pergunta estende-se para o doutor Luiz Carlos Matos também, Gilvan, se quiser entrar no papo, mas veja, independente ou não das críticas feitas, das observações feitas por vocês, que acompanham, estão no dia a dia da cidade, né? Claro que tem um olhar mais apurado da coisa. A próxima administração da cidade, seja Robson, seja Colli, seja doutor Luiz Carlos Matos, enfim, o próximo prefeito vai pegar uma cidade estruturada para se trabalhar e para colocar em prática várias coisas ou não? É onde eu estava chegando. Não vai pegar, só para concluir. Por quê? Você não ouve, sabe, um ditado chinês, né, diz que você, para fazer uma estrada, você precisa olhar por onde as pessoas usam. O que é que as pessoas pensam sobre aquilo? Em Jaboatão, foi um compromisso da gestão. No primeiro dia, você estava lá naquela coletiva que foi dada, no projeto de plano de governo, que era o quê? Que era fazer o acesso nas principais ruas que dão acesso a escolas e hospitais. As ruas que iam ser feitas. Não foi feito assim. E o pior, a estrada Ayrton Senna, a Avenida Ayrton Senna, que foi tirado o canteiro do meio, né, o que é dito para a imprensa e para a população é que facilita a vida do cidadão. Foi comprovado nas últimas chuvas agora, da semana retrasada, que o engarrafamento terrível. Por quê? Porque existe um afunilamento natural e o pior, hoje não tem área de descanso. Mas o camarada sai de um lado do outro para a rua e não consegue. Diga, mas vocês não vão pegar nenhuma herança boa da prefeitura? Não, peraí, diga, se me der a oportunidade pode falar. E a gente conversa. Eu diria o seguinte, o prefeito diz que foram 30 anos de atraso, 30 anos de corrupção, 30 anos de coisas negativas. Eu discordo. Toda administração, por pior que seja, ela contribui com alguma coisa. Seria injusto, de minha parte, eu dizer que Elias Gomes não fez nada de Jaboatão. Claro que fez. Claro. Do lado institucional, embora ele tenha 33 secretários. É muito, né? Dilma parece que tem 38 ministérios, 39. A Prefeitura de Jaboatão tem 33 secretarias. Se você vai analisar o governo de Nilton Carneiro sob o aspecto institucional, entre o governo de Nilton e o governo de Elias, internamente, em termos de estrutura orgânica, a gente tem que reconhecer que melhorou. Ele organizou a prefeitura, do ponto de vista administrativo. Administrativo, espera aí. Com relação que ele diz que o relacionamento entre Câmara e Prefeitura, que era promíscuo, ele disse isso ontem, se eu não me engano. É uma falta de educação, que eu acho, do prefeito, não é uma falta de postura de um homem público dizer que antes eram promíscuos. Então ele está chamando um bocado de vereador de hoje de promíscuos, né? Ele precisava saber, ou esclarecer, ou determinar nas suas entrevistas que promiscuidade era essa que ele acabou. Porque o relacionamento que eu sei hoje é o mesmo que sempre teve a Câmara com o Poder Executivo desde Jaboatão. Não mudou absolutamente nada. Ele, na entrevista que ele deu aqui, eu estava presente, ele falou muito de uma questão, por exemplo, escolas
vereadores controlavam escolas Não. e sublocavam para o município. Continua, pesado, continua. Segundo ele falou aqui, é Não, O que ficou continua. assim, que o vereador, Não. isso é o vereador, ele alugava o prédio, né, a prefeitura, e administrava, né? Exatamente, recebia uma subvenção. Não, a subvenção é outra história, não foi ele que acabou. Começa daí. Não, mas o que ele falou aqui exatamente Sim, é o que ele fala... as escolas eram controladas por vereadores, desde a entrada dos alunos até os professores. Não. Se você vai hoje a Muribeca Rua, a maior parte dos alunos matriculados tal, tem sempre o aval do vereador. Então não venha ele dizer que essa história que ele mudou. O relacionamento é o mesmo. Que é um erro, não é, doutor Luiz? Isso não é questão. Olha, não é o município que tem que tomar conta disso. Não, velho, você não está entendendo. Eu estou dizendo que o apadrinhamento político do vereador... Ainda existe. Ainda existe, claro que existe. Lógico. Eu desconheço porque eu sou vereador, aí eu estou falando, agora, escuta, eu sou vereador escute nessa bem, gestão, mas eu não tenho visto isso. Deixa eu terminar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, toda administração contribui com alguma coisa. O PTB é oposição, mas é um partido de propostas. É um partido, é uma posição propositiva. O que nós ficamos vendo durante esses 3 anos foi um marasmo da administração, foi uma administração perdida e agora, para recuperar, faltando 6, 7 meses para uma eleição, é que ele veio ontem dizer que tem 400 obras no meio da rua, isso e aquilo outro. Obras sem planejamento, obras mal feitas, mas o que eu quero dizer, não vim aqui somente para dizer que o PTB está criticando. O PTB se preocupa com o município, principalmente na questão do desenvolvimento social que não existe hoje, que o curso, a educação fundamental está abaixo das críticas. Aí você vai, como é que você está dizendo isso? Simplesmente, as escolas públicas do Estado que recebem a garotada do município, nenhuma escola pública do Estado atingiu o nível satisfatório determinado pelos organismos que controlam isso. Por quê? Porque a educação que ele disse ontem aqui, está todo mundo comendo bonitinho, que está com eu quero saber se esse menino daqui a 3, 4 anos se sabe ler e sabe escrever, coisa que não acontece. Vou ter que atrapalhar vocês, nosso tempo acaba. Robson ainda tem uma lista aqui para falar. Tem a audiência pública de mobilidade urbana. Da mobilidade urbana, que foi marcada por nós, quando vai justamente... vai entrar na pauta dessa semana para ser votado, para decidir a data. Perfeito. Tá bom, meus amigos, muito obrigado. Certamente a gente vai se falar mais. Aqui a Scarpa, que eu falei a vocês, perfeito. Obrigado. Né, e a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Muito grato. Muito obrigado. Doutor Matos, até o próximo encontro, viu? Amigo, eu agradeço a atenção que vocês me tiveram. Um forte abraço, principalmente a umas pessoas que eu gostaria de ressaltar aqui. O funcionário público da Prefeitura de Jaboatão. Perfeito. Um segmento que está sendo injustiçado e que, se Deus quiser, bons momentos virão para ele. Muito obrigado. Daqui a pouquinho essa entrevista vai estar disponibilizada no blog dos bastidores. Vamos para a formação de rede.